Boa noite, irmãos e irmãs, graça e paz. Com alegria nós estamos aqui reunidos através deste canal. Queremos louvar a Deus por você estar aí em sua casa e que você possa, junto com a sua família, nesse momento, louvar o nome do Senhor. Eu quero ainda mencionar a todos que nós temos os nossos encontros semanais. Às quartas-feiras nós temos enviado o guia de culto doméstico, onde você pode com a sua família estudar a palavra de Deus e aprender mais e mais. E às quintas-feiras nós temos um encontro através do aplicativo Zoom, onde você vai se reunir conosco e nós vamos ali colocar os pedidos de oração, os agradecimentos ao nosso Deus. E aos domingos nós temos aqui o nosso encontro também, o nosso culto online, através do nosso canal do YouTube. Eu convido você a estar fechando seus olhos, nós vamos orar ao nosso Deus nesse momento. Pai querido, Pai amado, nós queremos exaltar o Teu nome, Senhor, porque Tu és maravilhoso, Deus. Nós queremos Te agradecer, ó Pai, porque o Senhor é o Deus das nossas vidas. Te pedimos perdão, Senhor, pelos pecados. Te pedimos agora, Senhor, que o Senhor venha tomar a nossa mente, o nosso coração, que o Senhor venha trazer a Tua paz. Que o Senhor venha falar aos nossos corações nessa hora, Deus. Nós estamos aqui, Senhor, mesmo no nosso lar, junto com a nossa família, desejando mais de Ti, querendo mais da Tua presença, Senhor. Por favor, ó Deus, fala conosco através da Tua palavra. Venha trazer paz, venha trazer refrigério, venha trazer fortalecimento aos nossos corações, ó Deus. Nós oramos confiados e entregando tudo nas Tuas mãos, Pai. No nome santo de Jesus que oramos e agradecemos. Amém. Neste momento, nós convidamos você a estar cantando conosco o hino 153, Amparo Divino. Com tua mão segura bem a minha, pois eu tão frágil sou, ó Salvador, que não me atrevo a dar jamais um passo sem teu amparo, Cristo. Boa noite, irmãos. Graça e paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Convido você nesse momento a fechar os olhos. Nós vamos orar pelos pedidos de oração. Senhor nosso Deus, nosso Pai, Deus poderoso,
Deus misericordioso, nós nos achegamos a Ti sabendo que o Senhor é onipotente, o Senhor é onisciente, o Senhor é onipresente e sabe de todas as nossas necessidades. Ó Deus, pedimos para que o Senhor tenha compaixão de nós, continue agindo em nosso favor, ó Deus, nos ajudando a passarmos por mais esses dias difíceis, ó Pai, na qual estamos enfrentando, ó Deus. Nós te agradecemos por tudo que Tu és, ó Deus, pelo perdão dos nossos pecados, ó Deus, por tudo que o Senhor tem feito por nós, pelo sustento que o Senhor tem nos dado. Ó Deus, que o Senhor continue abençoando a cada família da nossa igreja, ó Pai, que o Senhor continue ajudando a cada um dos irmãos, ó Deus. Como peregrinos, ó Deus, sabemos que a passagem por esse mundo, ela é rápida, é ligeira, ó Deus. Então nós pedimos para que o Senhor, com misericórdia, graça, ó Deus, ajude-nos a entendermos isso, ó Pai, que em breve, ó Deus, estaremos contigo para todo sempre. Lá não haverá mais dor, não haverá mais choro, ó Deus, nós viveremos eternamente contigo felizes, ó Pai. É nisso que nós acreditamos e colocamos a nossa esperança, ó Deus, pautadas no Senhor, ó Deus. Nós nesse momento também aproveitamos para pedir por cada um dos irmãos, ó Deus, cada pedido de oração. O Senhor sabe do que eles necessitam, todos os nomes, ó Deus, todas as causas. Ó Senhor, que o Senhor estenda o Teu braço forte, as Tuas mãos poderosas, para que nós possamos, ó Deus, continuar servindo a Ti, Deus, com alegria, ó Pai. Ajude-nos, Deus, mais uma vez. É nisso que nós nos pautamos, Senhor, na Tua graça, no Teu poder, na Tua misericórdia. Em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo que nós oramos nesta hora, Pai. Amém. Abre meu coração, meu clamor, Tu escutas e fazes cair as barreiras em mim. És fiel, Senhor, e dizes palavras de amor e esperança sem fim. Ao sentir o Teu toque, Tua bondade liberta-nos no ser. No calor deste lugar, eu venho me derramar, dizer que Te amo, me derramar, dizer Te preciso, me derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer que És formoso, És formoso. Eis-me aqui outra vez diante de Ti, abre meu coração, meu clamor, Tu escutas e fazes cair as barreiras em mim. És fiel, Senhor, e dizes palavras de amor e esperança sem fim. Ao sentir o Teu toque, por Tua bondade libertas meu ser. No calor deste lugar, eu venho me derramar, dizer que Te amo, me derramar, dizer Te preciso, me derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer que És formoso, me derramar, dizer que Te amo, me derramar, dizer Te preciso, me derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer que És formoso.
és formoso. Eis-me aqui. Boa noite a todos, que a graça e a paz do Senhor seja com vocês, com toda a sua família. Nós louvamos a Deus nesse tempo, cantamos com muita alegria nos nossos corações. Eu espero que você tenha cantado aí com a sua família em casa. E agora nós estamos diante da palavra do Senhor para ouvirmos a voz dele. E eu quero te convidar a abrir comigo a sua Bíblia no Salmo de número 123, os versos de 1 a 4, para a nossa meditação nessa noite. Salmo de número 123, os versos de 1 a 4, nos dizem assim: A ti que habitas nos céus, elevo os olhos. Como os olhos dos servos estão atentos às mãos dos seus senhores, e os olhos da serva à mão de sua senhora, assim os nossos olhos estão atentos ao Senhor, nosso Deus, até que tenha compaixão de nós. Tem compaixão de nós, Senhor, tem compaixão, pois estamos saturados de tanto desprezo. A nossa alma está saturada da zombaria dos arrogantes e do desprezo dos soberbos. Vamos orar? Ó Deus, mais uma vez estamos aqui, distantes ainda nessa realidade que estamos vivendo por conta do confinamento causado pelo Covid-19, mas sobretudo com o nosso coração confiante de que o Senhor está conduzindo tudo o que nós estamos passando no Brasil e no mundo. Cremos que o Senhor é o Senhor do universo, aquele que governa e tem em suas mãos o controle de todas as coisas. Que o Senhor acalme o nosso coração nessa noite e que a sua palavra venha nos conduzir, nos animar, nos fortalecer, em nome de Jesus. Amém. A caminhada cristã nos apresenta inúmeras dificuldades e das mais variáveis possíveis. Tensões, turbulências que ao longo da jornada é nos apresentado de uma maneira muito, até mesmo repentina, embora temos uma expectativa de que dificuldades certamente virão. Este salmo que nós vamos meditar nessa noite, o Salmo 123, é um salmo onde inicia com um grito de uma pessoa, de alguém que depois é compartilhado com outras pessoas e que se unem e fazem coro a essa voz por um clamor, um pedido, um grito por socorro ao Deus Todo-Poderoso. Porque estão diante de situações das mais difíceis possíveis e, sobretudo, diante de oposições daqueles que vêm e se levantam contra eles. Nós queremos nessa noite, a partir do tema Confiando no Socorro de Deus em meio às oposições, eu quero nessa noite compartilhar desse salmo a partir dessa perspectiva de confiança ao nosso Deus, ou no nosso Deus, por um socorro em tempo oportuno. Esse salmo, alguns historiadores dizem para nós, vão dizer que certamente ele não foi escrito ou composto no momento em que a caminhada, os salmos de romagem foram compostos, escritos. Certamente eles foram escritos logo quando o povo judeu sai, ou após o povo judeu sair do cativeiro e chegar à sua, então, casa, sua terra, e lá se depararem com a seguinte realidade: um grupo muito considerado de samaritanos que ali estavam instaurados, estabelecidos em sua casa, na casa dos judeus, juntamente com um pequeno grupo ou remanescente
dos judeus que ficaram ali, que não foram cativos, que não ficaram cativos como aqueles que estavam chegando. E esses samaritanos e os judeus que ficaram ali, em um determinado momento se uniram, casaram entre si, criaram famílias, e ali então está diante do povo judeu que chega em maioria à sua casa e se deparam com essa realidade difícil. Agora, um povo que tem uma cultura que se mistura, a cultura dos judeus com a cultura dos samaritanos, crenças completamente diferentes do povo judeu, situações tão adversas que ali são apresentadas àquele povo que chegou naquele momento para então se estabelecer na sua própria casa. Se já não bastasse essa realidade vivida por eles entre o misto de um povo samaritano e o povo judeu, ali também havia outros povos que se levantaram e que não queriam a presença do povo judeu ali de maneira alguma, como os moabitas e outros povos que estavam ali junto, povos vizinhos que estavam junto com os samaritanos e os judeus, e esse povo que então se tornou um povo misto, com uma crença mista, e então ali o povo judeu se depara com essa realidade. E durante esse período ali, o tempo em que eles estão ali, as situações se intensificam, as dificuldades se intensificam, e ali então se levantam oposições, e o tom ou o que rege essas oposições, o próprio texto já vai nos dizer, no final do texto, onde eles fazem aí a apresentação ou descrevem de fato a razão pela qual eles pedem ajuda. E eles vão dizer, o texto vai dizer nos versos 3 e 4, que eles estão saturados de desprezo, a sua alma está saturada, a alma deles está saturada de zombaria dos arrogantes e também do desprezo dos soberbos. Essa é a realidade na qual eles estão vivendo. Este é o cenário, o contexto no qual eles estão, de tensa ou de profunda oposição. E nós, de fato, também vivemos dias onde passamos, de alguma forma, por essas oposições, que talvez até mesmo camufladas, disfarçadas, mas o fato é que nós, como cristãos inseridos ou vivendo no Brasil, vivendo onde nós estamos, estando nesse mundo, com uma caminhada clara e definida do destino aonde nós queremos chegar, que é a Jerusalém celestial, nós também passamos ou sofremos oposições que têm como alicerce a questão de ir em confronto ou de vir em confronto com a nossa cultura ou a cultura do reino no qual nós nos dispusemos a seguir, a sermos guiados por ela. O que nós temos diante de nós é essa realidade, uma cultura onde nós escolhemos caminhar debaixo dela, na direção da cultura do reino de Deus, com os princípios do reino de Deus, com os padrões do reino de Deus, e então nos deparamos com uma cultura na qual o mundo vai, ou o sistema vai, no sentido contrário, na contramão, e sobretudo a isto, nos trazendo pressões, tensões e oprimindo a nossa alma, e como cristãos nos fazendo viver onde nós estamos, nessa caminhada, com muitas e inúmeras dificuldades sendo colocadas diante de nós. Nós vivemos a tal oposição que é apresentada tão descaradamente nos nossos dias, que é a conhecida ideologia de gênero, nos nossos dias, aonde propõe essa cultura ou esse estilo de vida não fundamentado nos padrões das Escrituras do reino de Deus, nas quais, quando nós
colocamos e apresentamos o que de fato nós cremos e seguimos, os princípios e padrões do reino de Deus, quando isso é apresentado, nós cristãos, nos nossos dias, temos sido taxados, zombados, sido taxados de ignorantes, de os donos da verdade, de tantas coisas, e sofremos pressões nos nossos dias por conta dessa vida no qual nós escolhemos andar em Cristo Jesus, sustentados e alicerçados ou debaixo da cultura do reino de Deus. Nós também vivemos dessa maneira nos dias de hoje, sobre essas tensões, e Jesus disse de fato que não seria fácil, que seria difícil o tempo em que nós estaríamos aqui vivendo. Nós seríamos perseguidos, nós seríamos oprimidos, nós seríamos zombados, nós seríamos ridicularizados, nós seríamos de alguma maneira desprezados por aqueles que não querem seguir os padrões do reino de Deus. Portanto, não é novidade, mas embora não seja novidade, nós revelamos, assim como o povo que aqui nesse texto do Salmo 123 manifestou o cansaço e chega até o ponto do extremo do cansaço, o limite do cansaço, e o termo aqui usado é saturados, ou no limite de tanto desprezo, de tanta zombaria. O povo o povo judeu manifesta isso também, assim como nós manifestamos essa tensão. E a grande questão que se pensa sobre isso e que nós precisamos pensar, ou a pergunta que se levanta, é como podemos enfrentar essas oposições que vêm diariamente nas nossas vidas e a todos nós como cristãos que vivemos nesse mundo. E eu quero iniciar então pensando nisso tudo, nessa maneira de como enfrentarmos, olhando para esse texto, a partir do verso 1, que nos diz, o salmista vai dizer, aqui ainda na primeira pessoa, ele diz: a ti que habita nos céus. Embora aqui a frase tem como sujeito está oculto, nós certamente, assim como o salmista, certamente sabe a quem ele se referencia, o destino da sua oração. Nós sabemos, embora o sujeito da frase está oculto, nós temos a convicção, e o salmista tem a convicção, de que é Deus o sujeito desta frase. E ele eleva os olhos ao Deus que habita nos céus. E é muito importante nós pensarmos nessa realidade, não como uma discussão teológica acerca da geografia ou do espaço onde Deus habita, mas uma discussão ou uma reflexão, na verdade, de algumas coisas que nos sinalizam essa frase ou essa oração inicial feita pelo salmista: a ti que habita nos céus. Jesus nos ensinou a orar assim. Em Mateus capítulo 6, o verso 9, Jesus, quando perguntado pelos discípulos, pedido pelos discípulos que ele ensinasse os discípulos a orar, Jesus diz aos discípulos lá em Mateus capítulo 6, vós orareis assim: Pai nosso que estás nos céus. E de fato, este é o lugar de Deus. Quando nós olhamos para Deus, nós entendemos princípios fundamentais nessa relação entre nós e Deus. Em primeiro lugar, nós entendemos que Deus está acima de todas as coisas, e Deus está acima de nós. Essa frase nos sinaliza quando ele diz: a ti que habitas nos céus. Sinaliza em primeiro lugar que Deus está acima de tudo e todos. Sinaliza para nós, em segundo lugar, que Deus conhece tudo e todos também. Sinaliza também, em terceiro lugar, que Deus está no seu trono e tem todo o poder. E por último, sinaliza que Deus dissipará
toda injustiça por meio da sua justiça. Essa é a grande verdade acerca dessa frase inicial, que não é uma frase jogada ao vento, não é uma oração sem fundamento, sem sentido, é uma oração que é refletida, é pensada, e é uma oração que sabe o destino pela qual ela quer chegar ou atingir, quer chegar ao coração de Deus, ao ouvido de Deus, ao Deus que habita nos céus. E ele continua dizendo no verso 1 ainda, e aí mostra a nossa realidade ou a nossa posição diante da relação com Deus. Ele diz: elevo os meus olhos a um Deus que habita nos céus. Aqui é interessante mais uma vez destacar que na nossa relação com Deus, o nosso lugar não é outro senão de submissão, um lugar de servo, um lugar de quem olha para Deus não de cima para baixo, mas de baixo para cima, como um servo que olha para o seu Senhor com reverência, com adoração, com sujeição, com humildade. E de fato aqui também nos sinalizam algumas coisas quando ele diz essa frase na sua oração: elevo os olhos. É de alguém que entende que não é maior do que Deus. É alguém que entende que depende completamente de Deus. É alguém que tem consciência clara de que não pode fazer nada daquilo que somente Deus pode fazer. É alguém também que tem uma postura que deve ser exclusivamente de total dependência ou de reverência a Deus. E também é de alguém que não ordena a Deus alguma coisa, mas alguém que sujeita à vontade de Deus. E por último, é de alguém que diz, eleva os olhos, é alguém que sinaliza que é a criatura e não o Criador. Nós precisamos ter a compreensão disso, vivenciar isso na nossa vida e entender o nosso lugar nessa relação com Deus, para que então nós, de alguma maneira, possamos fazer a nossa oração à semelhança do salmista que nos ensina nessa noite a orar dessa maneira, a exemplo de Jesus Cristo, que nos ensinou a reverenciar o Pai, de nos colocar no lugar correto de servos e não de senhores da nossa vida. O verso 2 começa então a apontar algumas coisas muito especial, e aqui ele faz algumas comparações usando a figura do Senhor e do servo, e também da senhora e da serva. No verso 2 ele diz: como os olhos do servo estão atentos às mãos dos seus senhores, e os olhos da serva à mão da sua senhora. Aqui é interessante lembrar que hoje nós já não vivemos mais assim, nem mesmo nos países orientais, mas muitos anos atrás, nos países orientais, era essa forma onde, a única maneira onde os senhores se comunicavam com os seus servos, pelos sinais, pelos gestos. E aí o servo ou a serva sabia que o seu senhor ou a sua senhora precisavam de alguma coisa a partir de um gesto ou de uma direção dada pelas mãos, conduzindo ou dizendo o que eles deveriam fazer. O salmista traz esse exemplo para cada um de nós de como ele se submete ao Deus que vem ou que ele clama para socorrê-lo. Ele submete a essa condição também, como um servo que espera pela direção do Deus Todo-Poderoso, do Senhor dos Senhores. E aqui no verso 2 ele diz exatamente isso: assim como o servo estão atentos às mãos dos seus senhores, olhando para as mãos dos seus senhores, e a serva também a mão de sua senhora, os nossos olhos. E aqui ele sai do singular, da primeira pessoa
para a terceira pessoa, ele então diz: os nossos olhos estão atentos ao Senhor nosso Deus. Tenha compaixão de nós. Ele olha, e o povo olha para as mãos desse Deus, olha para as mãos desse Senhor, aguardando a direção, o socorro desse Senhor. Isso é maravilhoso pensar nessa realidade, porque nós também, e eu espero que você também, em dias tão difíceis, tão complicados em que estamos vivendo, você espere pacientemente pelo socorro de Deus. Assim como o servo e a serva estão atentos às mãos dos seus senhores, que nós possamos também estar atentos ao agir de Deus, ao cuidado de Deus. Há não somente essa realidade num contexto histórico vivido pelos orientais na antiguidade, de que apenas quando o seu senhor de alguma maneira gesticulasse, acenasse, dando alguma direção, mas há uma outra também verdade que fazia parte desse contexto histórico, que diz que os servos e as servas eram desprovidos de armas para se defenderem. Eles não tinham posse de arma, nem podiam ter. E sendo assim, quando eram oprimidos por alguém, de alguma maneira, quem se levantava eram os seus senhores, eram as suas senhoras, para de alguma maneira protegê-los, ajudá-los e socorrê-los diante daquela opressão. Assim é o nosso Deus também, o Deus que nos ajuda mesmo quando nós estamos desprovidos de qualquer coisa, o Deus que está conosco, como vimos nos salmos anteriores, domingos atrás, vimos esse cuidado de Deus, o Deus que nos socorre. E eu quero compartilhar ainda nessa noite de 3 condições, de 3 maneiras de nós esperarmos, de nós confiarmos no socorro de Deus em meio às oposições. A primeira delas é elevando os nossos olhos para Deus. Aqui eu coloquei do lado, resumindo, sintetizando essa frase com uma palavrinha chamada oração. Elevando os nossos olhos para Deus. Nem sempre a nossa oração será verbalizada. Nem sempre a nossa oração será com palavras. Nem sempre a nossa oração trará um conteúdo carregado de muitas palavras. Mas muitas vezes a nossa oração é com o olhar para o céu, é com o olhar para Deus. O Deus que o salmista, no Salmo 139, o Deus que conhece as nossas necessidades, o Deus que nos conhece tão bem, que antes mesmo da palavra sair da nossa boca, Ele sabe aquilo que nós vamos pedir. Por isso, a maneira como nós podemos confiar nesse socorro de Deus em meio às oposições é orando, querido, é clamando, é pedindo a Deus, é elevando os nossos olhos em oração, clamando, suplicando a Deus. E esse é o momento de nós fazermos isso. Talvez você aí, nesses dias, tenha vivido oposições no seu trabalho, até mesmo dentro da sua casa, oposições na sua escola, oposições nos seus relacionamentos com os amigos, dificuldades, tensões na qual a cultura do reino pela qual você vive tem sido zombada, tem sido desprezada, tem sido ridicularizada pelos aqueles que estão próximos a você. Eu quero te convidar nessa noite, desafiar a elevar os seus olhos para Deus e orar, clamar a Deus, mas clamar ao Deus que habita nos céus, o Deus que está acima de nós, está acima de todos, o Deus que está no seu trono de glória e de poder. A outra coisa que nós podemos
fazer para confiar no socorro de Deus em meio às oposições é perseverar em oração. Aqui também eu coloquei do ladinho uma palavra que se chama clamor. Perseverar em oração. E vale a pena dizer uma característica muito peculiar dos Salmos, do livro dos Salmos, do estilo de literatura que os Salmos propõem para nós. O Salmo tem uma característica muito especial de repetir, de dar ênfase. E aqui nós observamos nos versos 3 e 4 essa característica acontecendo. Eles dizem: tem compaixão de nós, tem compaixão. Há também dizendo: estamos cansados, estamos saturados. Essa é uma característica na escrita dos Salmos que tem a ideia de dar ênfase, da repetição, de intensificar, reforçando o pedido de urgência, de resposta à oração, reforçando a necessidade que é apresentada pela oração. E isso é traduzido, se não de outra maneira, pela palavrinha perseverança. Perseverarmos, clamarmos diante do Senhor, pedirmos, batermos, levarmos a nossa voz intensamente em oração. Talvez seja o tempo de você clamar muito mais do que antes, pedir muito mais do que antes. Talvez seja o momento de você chorar diante da presença do Senhor, de intensificar as suas orações, de dizer para Deus: Deus, eu não aguento mais. Deus, vem me socorrer. Deus, eu já não aguento mais viver nesta realidade, cercado por esses que são zombadores, que estão ridicularizando o Evangelho, aqueles que estão indo contra, sendo oposição na realidade na qual eu estou vivendo, debaixo da cultura do reino de Deus, na qual eu escolhi viver. Deus, eu não aguento mais. Talvez seja esse o tempo de nós perseverarmos em oração e não somente elevarmos os nossos olhos para Deus em oração, mas também perseverarmos em oração, levantarmos um clamor a esse Deus, intensificarmos a nossa necessidade, o nosso pedido de socorro, a urgência da resposta de Deus para as nossas vidas. E por último, nós também, para confiarmos no socorro de Deus em meio às oposições, precisamos esperar pelo socorro de Deus. Aqui o verso 2 nos ensina isso. Daqueles que se dispuseram a, assim como o servo está atento aos olhos das mãos do seu Senhor e a serva da sua senhora, assim deve ser a nossa vida, de esperarmos pelo socorro de Deus em tempo oportuno. Certamente Deus virá nos socorrer. Certamente Deus virá nos abençoar. É correto dizer, e não podemos deixar de falar sobre a questão de que não é fácil esperar, mas é a coisa certa de se fazer. Por isso, o salmista, juntamente com o povo, diante de tantas oposições, de tanta gente que agora se opõe à cultura do reino, ao estilo de vida que eles escolheram viver e fazem num tom de zombaria, de desprezo, toda a pressão, toda turbulência vindo sobre eles. Assim nós estamos cercados também, e a nossa disposição não deve ser outra, senão esperar pelo socorro de Deus. A trajetória de Jesus Cristo até a cruz foi uma trajetória de muitas dificuldades, zombaria, ridicularização, de desprezo, mas não somente até a cruz. Jesus, no seu ministério, na sua vida enquanto esteve aqui na terra, enquanto viveu entre nós, sofreu oposições das mais variáveis possíveis, das mais diversas possíveis.
foi desprezado, como diz o profeta Isaías, foi torturado, foi ridicularizado, mas Jesus Cristo confiou no Pai. E em um momento da sua vida, ele eleva os seus olhos àquele que habita nos céus, o nosso Deus Todo-Poderoso, Deus Pai, e clama a Deus, clama ao Pai por misericórdia, clama a Deus para que Deus possa cuidar de todas as suas dores, cuidar do seu sofrimento. E nessa noite nós podemos fazer isso. O próprio Cristo nos convida, ali no Evangelho de Mateus, capítulo 11, os versículos 28 a 30, que nos dizem assim, um texto conhecido por nós: venham a mim todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu os aliviarei. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, porque sou manso e humilde de coração, e vocês acharão descanso para a sua alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Em tempos como esses, talvez o que você esteja vivendo, o que nós como cristãos estamos vivendo no nosso país, por sermos evangélicos, por sermos fiéis ao Senhor, por sermos discípulos do Senhor, oposições que vão de encontro ou contra o nosso estilo de vida que nós assumimos em Deus, estamos vivendo na cultura desse reino. O Cristo, o Senhor Jesus, nos traz essa palavra para que nós possamos então ir até Ele, descansar, ir até Ele todos aqueles que estão sobrecarregados e cansados, e descansarmos nos seus braços. Recebermos dele, que é humilde e manso de coração, todo jugo suave, para que nós possamos então continuar a nossa peregrinação até Jerusalém celestial. A direção não é se opor à mesma altura daqueles que se opõem contra nós, daqueles que se levantam contra nós, daqueles que zombam de nós, daqueles que estão ridicularizando o nosso estilo de vida debaixo da direção do reino de Deus, da cultura do reino de Deus. A direção é que nós então possamos elevar os nossos olhos para Deus, perseverar em oração, clamarmos a Deus e esperarmos pelo socorro do nosso Senhor em tempo oportuno. Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos ajude a permanecermos assim, confiando nele, no seu socorro, para a glória do Senhor Jesus. Que você possa descansar nessa noite, em meio a tantas dificuldades da caminhada cristã que nós conhecemos e vivemos, confiar no Senhor, no Deus Todo-Poderoso. Nós vamos ouvir e cantar essa canção com a Gabi e depois eu vou orar e impetrar a bênção nessa noite. Que Deus muito te abençoe. A ti eu vou clamar, pois tudo vem de ti e tudo está em ti. Por ti vou caminhar, tu és a direção, o sol a me guiar. Tudo pode passar, teu amor jamais me deixará. Sempre há de existir um novo amanhã preparado pra mim, preparado
pois tudo vem de ti e tudo está em ti. Por ti vou caminhar, tu és a direção, o sol a me guiar. Tudo pode passar, teu amor jamais me deixará. Sempre há de existir um novo amanhã preparado pra mim. Preparado pra mim. Eu me rendo aos teus pés, és tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço aos teus braços, onde encontro meu refúgio. Eu me rendo aos teus pés, és tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço aos teus braços, onde encontro meu refúgio, Jesus. Eis-me aqui, Jesus. Eis-me aqui. Que nós possamos clamar, orar, esperar no socorro ou pelo socorro desse Deus que habita nos céus, o Deus Todo-Poderoso, o Deus que nos ama e o Deus que está conosco. Vamos orar? Bom Pai, Deus maravilhoso, mais uma vez clamamos a Ti que habitas nos céus, o Deus que reina com justiça em todo o universo, no céu e na terra. Oramos pedindo que o Senhor nos ajude a vivermos nesse mundo, até que então o Senhor venha buscar-nos para vivermos eternamente com o Senhor. Nos ajude durante essa peregrinação até a Jerusalém Celestial, a orarmos a Ti, a perseverarmos em oração e esperarmos no socorro do Senhor. Em nome de Jesus. Fica conosco, Pai, e que o Senhor nos ajude a não nos conformarmos com esse século, mas transformarmos pela renovação da nossa mente e pela transformação que o Senhor já causou, já realizou em nós, para que experimentemos a boa e a perfeita e agradável vontade do Senhor. Em nome de Jesus. Agora, irmãos e irmãs, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e o grande amor do nosso Deus e Pai e as doces consolações do Espírito Santo seja com cada um de vocês, povo do Senhor, igreja do Senhor, agora e para todos sempre. Amém.